Logo depois, obviamente, do ensaio, veio de fato a fala do ex-presidente Donald Trump, um discurso que durou aproximadamente 1h30. A gente vai repercutir agora alguns desses pontos importantes com o nosso convidado, analista em Relações Internacionais, Urian Fancelli, que chega ao vivo agora aqui no SBT News. Mais uma vez, sempre muito bom poder contar com a sua participação aqui, Urian. E a gente já tinha cantado essa bola no domingo para segunda, no início dessa semana, que o Trump poderia adotar um discurso talvez um pouco mais ameno. Isso, em pelo menos parte do discurso, se confirmou, né? Boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Isso mesmo. Durante os primeiros, talvez 15, 20, arrisco dizer meia hora do discurso, veio aquela versão do Trump mais agregadora, falando para todos. Começou o discurso tentando comover a plateia, então lembrando bastante daquele atentado que ocorreu contra ele, descrevendo de maneira bastante detalhada, dizendo também que a multidão que estava acompanhando o seu discurso, né, durante o atentado, que ela também acabou se comovendo, dando bastante apoio. Então ele forjou, pelo menos nesse primeiro momento, um sentimento de unidade. Foi a parte do discurso que estava sendo lida, porém passou aí de 30 minutos, eis que volta aquele Donald Trump que o mundo está acostumado a ver. Então, espalhando muitas notícias falsas, desinformações, muitas delas já foram em tempo real checadas por algumas agências de checagem, mais de 20 e poucas declarações enganosas com dados inventados. Então, é aquele Trump do embate que volta, que projeta inimigos, que divide e que polariza. Então, nenhuma surpresa. E quando ele traz esse comportamento, né, o comportamento Trump de ser, ele, claro, acena para o público eleitor dele, aquele público fiel que inclusive colocou o curativo, foi ali na convenção do partido meio que demonstrar solidariedade, mas mais do que isso, passar uma mensagem de força que Trump estaria tendo diante do opositor dele, que é o atual presidente Joe Biden. E ele também disparou contra os democratas durante o discurso, né, Urian? Isso mesmo. Ele atacou o Joe Biden, culpou os democratas por toda uma perseguição por parte do judiciário. Então, dizendo aí, é uma continuidade daquele discurso antissistema que ele tem. A gente conversou isso no outro dia e falamos justamente isso, que o Donald Trump, ele tem há muito tempo se colocado como vítima de uma perseguição. Eu não estou falando que ele não foi vítima desse atentado, pelo contrário, ele foi. Só que o vitimismo como tática política é algo que ele já tem adotado há muitos anos. Então, ele ataca a imprensa, ele ataca os democratas, ele ataca todos aqueles que não concordam com ele. E essa mesma pessoa estava presente nesse discurso muito mais revigorado do que antes. Então, nós vimos um Donald Trump 2.0 dizendo basicamente que ele vai resolver todos os problemas do mundo em poucos dias. Ele foi assim, ele ia de um assunto para outro de maneira improvisada com muita facilidade. Então, em um momento ele falava sobre, por exemplo, a cura do câncer e do Alzheimer, que era algo que o governo dele ia buscar, e 15 segundos depois ele estava falando sobre não permitir pessoas transexuais competirem em jogos de esporte, por exemplo. Então ele tentou abordar todos aqueles temas que acabam gerando polarização na sociedade para mexer, para esquentar com a própria base. Não sei se foi uma atitude muito inteligente, visto que o ideal agora seria buscar justamente aquele eleitorado moderado que não está convencido de votar no Trump ainda. Um outro ponto que ele ressaltou bastante foi a questão da imigração. Ele já sinalizou que pretende concluir a construção de barreiras, né, com o México, e mais do que isso, falou que vai fazer uma grande ação devolvendo para o país de origem muitos imigrantes que estão nos Estados Unidos, né? Sim, e é um discurso completamente sem sentido, e não sou eu falando, tirando a opinião da minha própria cabeça. De fato, a imigração nos Estados Unidos aumentou durante os últimos anos. Só que tem um porém, na verdade 2 poréns. O primeiro deles é que o Joe Biden, enquanto era presidente, tentou aprovar com o apoio do partido do Donald Trump, dos republicanos e também do próprio dos democratas, um projeto, né, uma lei
que regulamentaria a imigração no país. Então, fortaleceria as fronteiras, impediria com que tantas pessoas chegassem, criaria ali um caminho de acesso para as pessoas conseguirem cidadania americana, portanto, acabando ou diminuindo pelo menos a imigração ilegal. Só que por conta do Donald Trump, pelo menos é isso que o Joe Biden e os democratas dizem, isso foi barrado pelos republicanos no Congresso como uma tentativa de sabotar o Joe Biden, ou seja, permitindo com que o Joe Biden não pudesse resolver o problema da imigração. E outro fato, o outro porém que eu disse, é pelo fato de que o Donald Trump ele tenta ligar um aumento da criminalidade a esses novos imigrantes, essas pessoas que estão chegando de outros lugares. E aí tem dois erros nisso. O primeiro deles é que a criminalidade nos Estados Unidos caiu, então você sequer poderia culpar o aumento da criminalidade, porque se é algo que não cresceu, significa que diminuiu. E o segundo ponto é que não existe até hoje nenhum estudo, isso a gente que é pesquisador, que mexe com isso, vai atrás e não encontra porque não existe nenhum estudo que diga que o crime nos Estados Unidos, aquele crime que já existe, ele parta mais de imigrantes do que de pessoas nascidas nos Estados Unidos. Então, o que existe de estudo é no sentido de falar que a proporção da pessoa que comete o crime, independente da nacionalidade, se americano ou estrangeiro, é a mesma. Então, é algo que ele fala sem qualquer tipo de embasamento para tentar inflamar a base e conseguir voto. Ele vai acenando, para aqueles que os acompanham e tem essas pautas muito na ponta da língua. Ele acaba reforçando esse discurso e, claro, alimentando aqueles que fazem toda a movimentação nas redes sociais, até porque os trumpistas são muito ativos nas redes sociais e tentam, de alguma forma, trazer aquele público mais moderado para esses ideais ou para essas propostas, que a gente sabe que nem sempre é assim. Um outro ponto que eu quero compartilhar com você, Uria, é que envolve conflito, principalmente no Oriente Médio. Ele aproveitou o discurso e também falou sobre guerra, né? Sim, ele falou sobre... ele comparou o período quando ele era presidente com o atual período. Então, ele disse basicamente que quando o Obama era presidente, houve a invasão da Geórgia. Quando o Bush era presidente, houve também outra invasão. E agora tem algumas guerras acontecendo, entre elas a guerra no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia e também uma região ali que está com bastante instabilidade, que é o Mar do Sul da China. Então, com um possível conflito que pode eclodir a qualquer momento entre Filipinas e China. Só que acontece que esse conflito, pelo fato das Filipinas terem um acordo já há muitas décadas de cooperação com os Estados Unidos, ele faria com que, eventualmente, caso esse conflito começasse, os Estados Unidos tivessem que se envolver também. E basicamente, ele falou que se ele fosse presidente, nada disso teria acontecido, porque ele conseguiria resolver tudo isso em questão de poucas horas ou poucos dias. E ele faz esse tipo de afirmação com base em dado nenhum. Então, assim, são com invenções da própria cabeça. Então, ele pinta ali um mundo que não existe, um mundo que poderia ser resolvido com uma facilidade que não existe também. Uma frase que chamou bastante atenção, que eu acredito que vai ser bastante explorada pelos democratas, é quando ele disse que ele acredita que o Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte, sente falta dele. Então, esse é o Donald Trump que apareceu lá improvisando seu discurso hoje, Marcelo. E tem um outro ponto, agora não é tanto com discurso, mas é uma análise ainda em relação ao pós-ataque, ao pós-atentado. Qual a leitura, principalmente dessas pesquisas, ou da última pesquisa que saiu de intenção de votos, sinalizando o Trump e abrindo uma pequena margem em relação a Biden? Você acredita, Uria, pela sua experiência, pela sua análise, que essa vantagem deve se sustentar somente com a questão do atentado? Ou realmente, como a gente está bastante longe, um tempo muito distante ainda, melhor dizendo, do dia da eleição, muita coisa pode acontecer até lá? Muita coisa pode acontecer e principalmente do lado dos democratas. Se até hoje, até o momento desse discurso, era uma surpresa,
o que os republicanos fariam, e a gente já especulava algumas coisas, entre elas a possibilidade do Trump adotar um tom mais ameno. Isso se confirmou em parte, eu diria uma parte mínima, porque o grosso foi o Trump de sempre. Por outro lado, do lado dos democratas, a gente não sabe o que vai acontecer. E existe cada vez mais uma movimentação para o Joe Biden desistir da sua candidatura. Inclusive, hoje, uma grande aliada do Biden, que foi a speaker, né, do Congresso americano, que é a Nancy Pelosi, ela confirmou para algumas pessoas que o Biden está pensando agora, ou que ele deveria pensar em desistir. Então ele está perdendo apoio e pode ser que a gente veja nos próximos dias uma desistência do Joe Biden. Então, e somado ao discurso do Trump que a gente viu hoje, que é aquele Trump de sempre, eu acredito que quem mais gostou dessa performance do Trump foi, acima de tudo, os democratas, porque é muito mais fácil você tentar combater aquele Trump já testado, aquele Trump lá de trás que sempre existiu, do que uma figura nova, agregadora e que está brigando pelo voto dos eleitores indecisos e moderados. Figura essa que não deve se sustentar, né? Como você falou muito bem, para quem está chegando agora no SBT News, discurso moderado, um Trump paz e amor durou ali 15, 20 ou 30 minutos iniciais, depois ele mostrou de fato quem ele é. Ou seja, assim como o Uriah já tinha cantado a bola no domingo para segunda aqui no nosso SBT News, que ele adotaria esse discurso, a gente já está vendo que não está seguindo muito bem, ele não consegue se conter. Trump acaba colocando para fora o Trump que de fato ele é. Para a gente fechar nossa conta aqui, Uriah, você acredita que Trump fez um discurso que, de fato, terá desdobramentos ao longo dos próximos dias de forma positiva para os republicanos? Você acredita que ele foi vitorioso, digamos assim, com a fala dele? Ou ele realmente sai como ele chegou, sem nenhum acréscimo para a imagem dele? É muito difícil responder a sua pergunta sem olhar para as pesquisas. Então, a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser a percepção da população em relação a tudo isso. Então, acredito que no máximo 2 dias a gente já vai ter alguma ideia do que pode acontecer. Mas se eu tivesse que arriscar, e eu vou arriscar até mesmo com o perigo disso aqui ficar gravado, eu diria que eu acredito pelo menos que não vai mudar muita coisa, até porque o que poderia mexer bastante com as pesquisas seria o fato do Donald Trump se apresentar como uma pessoa mais sensata. E isso, de fato, não aconteceu hoje. Era o mesmo Trump que inventava informações, que atacava seus oponentes, então não era um Trump que veio para o campo democrático, né? Aquele campo no qual você pode discordar, porém você vê legitimidade no seu oponente, você reconhece o direito do seu oponente de concorrer. Isso não aconteceu. Basicamente, ele falou que todo mundo que não pensa como ele, que não faz parte do lado dele, está contra ele e, portanto, está contra o país, contra a América. Então, acredito que não vá... Eu arrisco dizer que ele não vai ganhar pontos por conta dessa performance de hoje à noite. Uriah Fancelli, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua análise, a sua cobertura em relação a esses assuntos importantes de política internacional. O Uriah já virou um parceiro nosso aqui do SBT News, sempre que a gente precisa e fala, olha, a gente precisa traduzir o assunto, precisa explicar para quem está em casa, ele está sempre disposto a estar com você aí do outro lado e, claro, com a gente aqui na tela do SBT. Meu parceiro, muito obrigado pela parceria, uma boa noite para você, bom descanso, a gente segue por aqui. Até a próxima. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.